Nós estamos trabalhando há 2 semanas já, uma nova revista. Nós estamos então em uma temática sobre a nossa espiritualidade. Nós falamos aqui sobre a nossa espiritualidade com relação à ação do Pai e falamos também sobre a espiritualidade em relação ao Filho. Então nós vamos dar continuação. Hoje eu quero começar pensando que você hoje está fechado para a reforma, tá? Você com você mesmo. Eu quero te dar uma oferta, tá bom? É de brincadeira, tá bom? Que você recebeu 100 mil reais agora. Onde na sua vida você aplica isso? Qual seria sua prioridade? 100 mil não é pouco, hein? Para mim. Dependendo do que nós vamos fazer. Onde você colocaria 100 mil? Ela está em constante mudança e nós sempre estamos procurando uma maneira de mudar, uma maneira de melhorar, uma área que seja nossa prioridade para a gente poder mexer agora, para a gente poder então falar assim, não, se eu mexer nessa área, agora as coisas ficam melhor, agora as coisas vão então resolver. E a palavra de Deus, ela vai sempre nos trazer o alerta de que, não que você não possa, né, aplicar, mudar a sua vida naquilo que você está vivendo, né, na circunstância que você está. Mas o mais importante para podermos chegar em uma mudança externa na nossa vida, é preciso uma coisa, começar uma rotina, fazer algo e se esforçaram, mas não conseguiram realizar. E muitas vezes a maior dificuldade está então no próprio
coração, internamente, aquela pessoa então ela está sem princípios, está sem a força que Deus pode dar para ela poder melhorar. E assim então ela não consegue sair daquele lugar, não consegue caminhar para uma mudança. Esse é o tema então da nossa revista Cristo em Nós, espiritualidade para ser e viver. E hoje nós vamos falar então sobre a espiritualidade através do Espírito Santo. Vamos ler o texto de Gálatas, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. Seguinte então a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu me recordo, talvez você também, que nós acabamos de terminar uma revista inteira, um trimestre inteiro falando sobre o Espírito Santo. Então existem muitas coisas sobre o Espírito que nós já passamos, que nós já tratamos aqui. Então eu vou trazer várias perguntas hoje e eu quero a sua ajuda para a gente desvendar essas perguntas. Você já descobriu, já entendeu, senão a gente vai descobrindo juntos através da palavra. Porque a palavra vai nos falar sobre esta vida no Espírito, este caminhar com o Espírito, ele nos direcionar. Mas eu preciso que você me responda então, o seu Espírito Santo é uma força de Deus agindo neste mundo, ou se ele é uma pessoa de Deus? Como é que você entende isso? É uma pessoa? Não é apenas o agir de Deus que está presente no nosso meio? Porque esta é uma visão que algumas igrejas desenvolvem da seguinte maneira, como se você fosse olhar o Espírito de Deus como a luz do sol que bate na terra, sendo então o próprio sol como representante de Deus, nesta comparação, a luz, o calor do sol que batem na terra, que aquecem a terra, eles são então uma energia ou uma força. Eu queria pedir que alguém fizesse a leitura para nós, desses versículos, para nós recordarmos o que a palavra então nos ensina sobre o Espírito. Isso, então a palavra ela traz para nós nesse diálogo de Pedro com Ananias e Safira, da mentira que eles então cometeram ao tomar parte da venda daquela posse, depositando apenas uma parte e falando que aquilo era o todo. Ou seja, eles mentem, né? Mas tentando esconder, o Senhor revela isso a Pedro. E Pedro nessa frase é muito importante nós lembrarmos disso. Ele diz, vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram a Deus. E um pouco antes, no versículo 3, ele fala, o Espírito Santo então mostrou esta verdade. Então o Espírito Santo é de fato Deus, é uma pessoa e não apenas uma força de Deus. Se você for
então conversar com alguém que é da Testemunha de Jeová, por exemplo, eles vão entender exatamente isso, que o Espírito é apenas uma força e não uma pessoa, e isso vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. Por isso é tão importante a gente entender essa verdade. E aí nós então, só para reforçar, nós temos aí a espiritualidade que nós desenvolvemos com o nosso Deus, como falamos, né, no início. A primeira delas, através da ação do Pai, nossa espiritualidade é responsiva, o Pai faz e nós reagimos, nós respondemos. Nós temos uma espiritualidade mediada pelo Filho, que foi conversado semana passada, e hoje nós vamos entender então essa confissão de fé, que ela diz então, na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é nem gerado, nem procede de ninguém. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Por que a confissão de fé ela traz então dessa maneira, separando os três, né? Para mostrar que eles são cada um uma pessoa, e isso traz a eles então funções diferentes, mas apesar disso, quando olhamos os textos que falam sobre a Trindade, nós vamos lembrar que são todos da mesma essência, todos com o mesmo poder e todos eternos. Então nós estamos aqui citando um pouco, né, nessa terceira lição, sobre a Trindade. Nós temos que entender que a nossa espiritualidade ela acontece por meio da Trindade. Desde os concílios lá atrás, em 325, 328, onde essa doutrina ela se tornou mais consolidada, ela se tornou então mais clara para aqueles então que estavam servindo ao Senhor, entendendo a palavra, entendendo a vontade de Deus cada vez mais. É uma base, é uma teoria para a gente poder seguir para a questão então do relacionamento com Deus. A certeza que nós temos apenas um Deus. Quem pode ler para nós podermos reforçar essa verdade? Deuteronômio 6. 4, finalzinho do 4. Que ele reforça essa ideia. Há um Deus, né? Mas vários textos nós podemos então trazer esta confirmação de uma doutrina que foi compreendida, né, pelos servos do Senhor ao longo dos séculos, que é a doutrina da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Uma dessas referências é a referência de Jesus, quando ele dá a ordem para nós fazermos discípulos e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você for olhar vários textos do Antigo Testamento, vão nos mostrar esta presença do Pai, a presença do Filho e a ação do Espírito Santo também, né? Então é importante nós entendermos, ele é uma pessoa, mas qual a diferença? Se você pudesse explicar para alguém que não compreende desta maneira, qual a diferença entre você receber a ajuda de uma força e de uma pessoa? Como se Deus agisse, né? Se fosse força, Ele age, mas está muito longe, né? Ele está trabalhando, Ele está cuidando, mas é como se não se importasse com a pessoa, com a vida, com a criação.
Quando nós estamos dizendo que o Espírito Santo ele é uma pessoa, nós vamos entender então que há algo particular desse relacionamento, dessa intimidade. E isso então vai fazer toda a diferença para nós, porque nós vamos ver características deste relacionamento do Espírito Santo conosco. Existem coisas então que o Espírito de Deus faz, que são extremamente importantes e necessárias para o nosso desenvolvimento, do crescimento, da mudança da nossa espiritualidade, que nós não conseguiríamos então sozinhos. A palavra nos diz então que o Espírito Santo é aquele que ensina, é aquele que orienta, direciona para um lugar ou para o outro, é aquele que se entristece e é aquele também que intercede por nós. Nós temos vários textos aí para nós podermos olhar. Quero pedir que alguém leia para nós o texto de Atos capítulo 8, versículo 29. Isso, então vejam só um dos exemplos de relacionamento próximo, de orientação. Mas ele é uma pessoa e que ele está direcionando, nós passamos a entender que ele está nos levando de um lugar para o outro, ele está nos impedindo de fazer certas coisas, ele está nos mostrando aonde ou a quem nós devemos ir. E aqui nós não estamos tentando pisar, no neopentecostal, pentecostal, para falar que faz. Não, o Espírito vai guiar mesmo. Ele te direciona, ele está te orientando para as coisas que ele quer que você faça, que são agradáveis, dentro da obra que Deus está então realizando. E isso só acontece por ser tão pessoal, só acontece porque o Espírito Santo, ele hoje então habita em cada um de nós. Mas veja que isso então não faz uma espiritualidade que eu aprendi, converti e agora não tem mais qualquer mudança. Não, ela é constante. A todo tempo você tem novas circunstâncias, a todo tempo você tem novos momentos, a todo tempo você está sendo moldado para você então viver conforme a vontade do Senhor. Não é apenas um momento, entendi quem é Jesus, pronto, vou fazer do jeito que eu acho interessante. Ele está te guiando, ele está te direcionando, a todo instante. Está aí mostrando a vontade de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 30, algo muito importante nós entendemos aqui, daquilo que acontece com o Espírito Santo. Como é que você entristece o Espírito de Deus? Veja, quando nós estamos falando do Espírito, nós estamos falando de Deus. E ele fica triste. Dá a impressão muitas vezes que ele não tem essa capacidade, de demonstrar, porque aí a tristeza parece algo tão nosso, tão humano. Como depois em Tiago você vai falar também que ele tem ciúmes, Como é que você entristece o Espírito Santo, Às vezes fala assim, não, eu nunca entristeci. Elas trazem esse conceito, O pecado foi inconsciente do crente, Por que você peca,
Se é prazeroso para a carne, né? Você peca por escolha, não é? Então é uma escolha dizer assim, eu não quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero fazer o que eu estou achando que é mais interessante para mim nesse momento. E nesse relacionamento pessoal, íntimo, nós entristecemos então ao Espírito do Senhor. Então veja, é um relacionamento, né? Algo muito pessoal, né? É algo que você tem então todos os dias, em todos os momentos. O Senhor Jesus em João capítulo 14, ele vem falar então que ia chegar um momento onde ele iria para o Pai, ascendendo para aplicar a sua obra nos eleitos, e o Espírito então viria para aqueles que ele havia então trabalhado, os eleitos, aqueles que seriam salvos, né? O Consolador viria, porque este era o papel do próprio Cristo. Enquanto ele estava com os discípulos, ele ascende aos céus. A partir disso, o Espírito Santo então tem esse papel de estar conosco, de nos ensinar, de nos direcionar a cada momento. Mas isso é no Novo Testamento. Como é que o Espírito Santo estava presente, se é que ele estava no Antigo Testamento? Qual que é a sua compreensão sobre isso? O Espírito já estava lá, ou ele estava só na criação, depois ele volta em Atos? Como você entende isso? Pode falar, mano. Isso, é isso mesmo, né? Porque a gente já vê a presença do Espírito de uma forma clara ali na criação. O Espírito pairava por sobre as águas, mas depois tem alguns momentos que você não vê a expressão exata. O Espírito agiu em Abraão, o Espírito direcionou Isaac. Não está sendo mencionado a todo tempo, como você tem com mais intensidade no Novo Testamento após a ascensão de Cristo, mas ele está presente. Ele está presente em vários momentos então no Antigo Testamento, quando ele está direcionando o povo de Deus, da mesma forma como acontece no Novo Testamento. Era o Espírito de Deus quem capacitava, era o Espírito de Deus quem encorajava então o povo de Deus a continuar a caminhada, a continuar o serviço. Era o Espírito de Deus que estava ensinando. Neemias traz para nós aquele momento onde eles haviam passado pelo exílio e eles estão recuperando o rolo, o livro da lei. E a palavra do Senhor então ela vai mostrar que é o Espírito quem vai trazer a eles o entendimento. Da mesma forma, porque ninguém compreende as verdades espirituais do Senhor senão através da ação do Espírito. Não é possível do Senhor, e a partir então daquele instante ali a referência que o Espírito estaria atuando para transformar o coração, dar a eles vida, dar a eles então a consciência, a obediência da presença, do cuidado de Deus. Então o Espírito Santo já estava no Antigo Testamento a partir de Atos 1, né, que você vai ver a ascensão. Atos 2, a descida, a primeira descida do Espírito Santo em um grupo. Atos tem 3 momentos da descida do Espírito Santo em grupos diferentes, ou seja, não apenas os judeus em Jerusalém, mas você vai ampliando isso para os judeus fora dali, como também depois para os próprios gentios. Que o Espírito está presente na vida de todos aqueles então que se convertem
ao Senhor Jesus. Mas é interessante então de entender que esse relacionamento ele é pessoal. É o Espírito quem vai agir em nós, como ele age na nossa conversão. Mas qual é o papel do Espírito Santo na conversão do crente? São 3. Isso. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não convencer a pessoa sobre a vida que ele está levando, sobre a justiça que existe em Cristo Jesus, sobre a condenação que nós recebemos longe do Senhor, se ele não direcionar essa pessoa para o caminho correto, essa pessoa ela não vai servir ao Senhor. Ela não vai se envolver na obra, ela não vai se importar em viver em obediência ao nosso Deus, né? Por que que ninguém pode se converter sem a ação do Espírito? Além do que eu acabei de dizer, né? Os nossos delitos e pecados. Para que eu compreenda a palavra, eu preciso que o Espírito Santo me regenere, para que eu possa ter fé, para que eu possa responder. O texto de 1 Coríntios mostra sobre a iluminação do Espírito quando a palavra chega àquele que está perdido. Essas associações, então, perto de mim, que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, eu preciso então agir para que eles se convertam. O que é que eu faço para que eles possam se converter? Como é que eu levo a ação do Espírito de Deus na vida de alguém que não é crente? Testemunho, eu vou mostrar o que ele fez em mim, né? Vou gerar uma curiosidade, uma admiração, mas a palavra de Deus é o meio pelo qual ele vai iluminar a vida dessa pessoa. A igreja se para de evangelizar, nós vamos ver parar o número de conversões. Imagine só, que nesse momento nós apertamos um pause na igreja mundial. Ninguém mais fala da palavra de Deus. Ninguém mais se converte. O Espírito, pela palavra, vai transformar então a vida de cada uma dessas pessoas. É preciso entender que esse relacionamento não é só para nós, tá? Se eu me importo com o evangelismo, eu quero que os outros também comecem um relacionamento com o Senhor pelo Espírito, algo particular, para eles poderem ser gratos também pela transformação, né? Mas nós vemos também a palavra dizer que Ele é o Espírito de adoção. O que significa receber o Espírito de adoção? O que vem de conceito na sua mente? Espírito de adoção.
Alguém me ajuda? Ninguém? Vamos ler o texto? Romanos 8,15. Quem pode ler para nós, por favor? Pai. Uma expressão de intimidade. Então é interessante entender isso. Você começa a ver que você é filho de Deus. A carta de Paulo aos Gálatas, ela vai trabalhar bastante essa ideia sobre a adoção, sobre a filiação. Isso é fundamental de você entender que quem faz é o Espírito. É o Espírito que muda você para você agora ser filho de Deus, chamar Deus de Pai. Qual a diferença de alguém que às vezes está dentro da igreja e vê Deus como um criador e de outra pessoa que vê Ele como um pai? Qual a diferença? Porque dentro da igreja existe gente que olha a Deus ainda como o Criador apenas. Ou às vezes como a força, né? O Espírito é só uma força. Deus, Ele é só o Criador. Então está longe. Não conhece, não acompanha, não cuida. A diferença de você ver Deus então como um Criador e como um Pai é essa proteção de um Deus gracioso, um Pai gracioso, que a palavra traz para nós de conceito. Que aí nós precisamos tirar a nossa experiência para colocar o que a palavra nos ensina sobre isso, sobre essa relação de pai e filho, né? Todas as vezes que você se deparar com a sua experiência de vida, quando você encontra uma expressão nas Escrituras, você precisa botar um reset ali para você pegar o que a palavra ensina sobre isso. Porque a sua experiência com o seu pai terreno nem sempre ela foi boa, porque eles são com cuidado de verdade, né? Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Ou seja, você não é escravo mais, né? Há uma relação agora de muita proximidade, de cuidado, de amor constante, diário, pessoal. Deus sabe quem é você, chama você de filho. A questão é, você entende que você é filho? Você se vê como filho? O que faz diferença? Nós olharmos a nós mesmos como filhos, ou falarmos assim, não, eu sou um mísero pecador apenas. Às vezes você acha então que Deus vai estar distante. Não, por Cristo você se torna filho, né? Por meio da ação do Espírito que habita agora em você, você é feito então filho de Deus. Chama, né? Chama Ele de Pai, com intimidade. Então vamos lá, falamos aí de conversão,
de adoção, mas também sobre o selo do Espírito Santo. Você já ouviu essa expressão? Somos selados pelo Espírito. O que é que significa isso? Me ajuda a entender o que significa você ser selado pelo Espírito. E por que isso é importante nesse relacionamento? Quem me ajuda? Garantia, exatamente. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 falam para nós sobre esse selo do Espírito Santo. Ou seja, ele habita em nós a partir da nossa conversão em Cristo pela fé, e a partir daquele momento ele continua habitando em nós. Não existe possibilidade de você perder o Espírito, perder a salvação. Essa transformação que começou em você, ela vai continuar, como diz Paulo aos Filipenses, até o dia de Cristo Jesus. Então você se converteu, você professou sua fé, você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você e ele não vai deixar de habitar. Você fala assim: mas eu falhei esta semana, eu pequei esta semana. Ainda assim que você tenha entristecido o Espírito de Deus, ele permanece em você, transformando, trazendo você de volta, levando você à perseverança, para que você então possa ser obediente e ser feito à imagem de Cristo Jesus. Isso até o último dia. Então não há possibilidade, primeiro, a partir disso, de você cair da graça. Você não sai de perto do Senhor. O Senhor continua moldando você por causa do Espírito que está em você. Através do conhecimento, a mudança de vida completa. Que às vezes a gente acha, eu vim no culto hoje, Deus não falou ao meu coração, Aí nosso coração é enganoso mais uma vez, achando que para nós podermos entender de fato a ação de Deus, eu preciso ter algo diferente, Não, a palavra está sendo lida, a palavra está sendo explicada, o Senhor está transformando, está dando a nós o conhecimento e moldando cada um de nós. Cada vez mais estamos mais parecidos então com o nosso Senhor. Essa é a ação do Espírito nos transformar. Isso vai até o último dia, Também nós vemos que o Espírito é aquele que nos concede dons. Falamos então de conversão, falamos aí sobre sermos selados pelo Espírito Santo, mas também é Ele quem concede dons. Qual é o propósito? Vamos lá, vocês estudaram 3 meses sobre o Espírito, hein? E essas perguntas estou vendo que estão sendo bem fáceis, está tranquilo hoje. Qual é o propósito de você receber dons? Servir, cumprir com a vontade de Deus. Alguém pode ler para nós o texto? 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Você não se incomoda por não servir, sonde o seu coração, para entender de fato como é que está a sua vida. Qual é o risco de nós estarmos como Saulo? Que é a palavra da devocional no início. É grande, grande demais. Às vezes acostumados com a vida da igreja, convencidos, usar aquelas 2 palavrinhas, convencidos e não convertidos. Porque se somos o Espírito Santo, está trabalhando em nós e Ele está então nos incomodando a todo instante para nós servirmos. Pensem comigo, o que aconteceria se ninguém mais usasse os seus dons? Ou você fala assim, hoje estou com vontade, agora não estou com vontade mais.
Imagina se o pastor faz uma dessa. O que acontece? O que acontece se todo mundo fala assim, parou, vamos fazer uma rebelião agora. Ninguém mais serve. A gente para de cumprir o propósito de Deus. A missão pela qual nós somos chamados. Estamos inseridos na missão do Senhor. De trazer redenção, de conduzir ou reconduzir, né, os eleitos até Cristo, para que eles então possam viver com Deus para todo sempre. É através de cada um de nós que isso vai acontecer, né? Então não é algo que eu penso assim, ele me deu de presente, mas vou deixar guardado no guarda-roupa, né? Tem muitos, como você faz com uma blusa que você ganha, você fala assim, já tem várias, vou guardar essa aqui, porque quando as outras estiverem velhas eu vou usar essa. Não, é um dom, é um presente, é graça de Deus. Então se você tem esta consciência de que você está em Cristo, coloque os seus dons em prática, para honrar ao Senhor pelo presente que Ele te concedeu. Atos capítulo 1 mostra para nós que nós então, entre os serviços específicos de alguns dons, recebemos poder pelo Espírito para testemunhar do Evangelho, é o que o Senhor Jesus então nos diz. Então, além dos dons específicos que nós podemos mencionar, que existiu aí, né, foi citado nessa lista, em Efésios também, você precisa então servir ao Senhor na proclamação do Evangelho, no testemunho da verdade. Hã? Comunhão como? Como você está direcionando isso? Só para entender. Comunhão da igreja? Entendi. Tá, desculpa. Perdi. Como acontece essa comunhão? Isso é importante a gente entender. Pelo Espírito. Por quê? Porque Ele habita. Porque Ele habita em... Porque o Espírito está em nós. Porque o Espírito do próprio Deus está habitando em nós, então nós somos parte, cada um de nós, deste corpo. Estamos aqui juntos como igreja em comunhão, o corpo se unindo em serviço, se unindo em adoração, se unindo então para proclamar as verdades do Senhor. Então nós só somos um por meio de Cristo, porque o Espírito Santo já está então habitando em nós. É isso que nos faz sermos família, é isso que nos faz sermos apenas um só povo, né? Também o Espírito Santo é aquele que está trazendo frutos, né, entre nós, como nós olhamos Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é uma lista apenas de comportamentos que eu começo a mudar, ou é uma nova natureza, uma nova vida? Como é que nós podemos olhar isso? Recebemos então, conforme a palavra vai nos dizer, uma nova natureza, né? Há uma transformação total. Por mais que você fale assim, não, mas eu ainda... não mais escravo das obras da carne, como Paulo vai falar aos Gálatas no capítulo 5. Por isso ele diz, andem no Espírito, ou seja, vivam sendo guiados pelo Espírito de Deus, porque vocês já receberam uma nova natureza, e vocês podem demonstrar pela obediência ao Senhor os frutos dessa nova vida, dessa nova natureza. Então, se nós em algum instante falamos, mas não consigo, muitas vezes é a nossa carne, o nosso eu dizendo assim, eu não quero mudar, eu quero permanecer com esta característica velha minha, com essa postura antiga, né? Mas não, o Senhor, Ele nos transforma, Ele nos leva então a vivermos em santidade, quando nós então temos essa consciência que nós estamos caminhando, estamos sendo direcionados pelo
Espírito de Deus. Irmãos, são várias coisas que nós passamos aqui. A nota que vocês tiraram é 10, viu? Comenta, Paulo. Na igreja, existe a possibilidade de um convertido não demonstrar esse fruto? Sim ou não? Ande no Espírito, né? Ande no Espírito. Caso contrário, o convertido está em pecado. Conscientemente. Ele está fazendo aquilo porque ele escolheu fazer, não é? Porque nós já sabemos o caminho, nós conhecemos a Cristo. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê fé, gere temor, transforme, nos ajude para nós podermos manifestar na nossa vida o serviço, manifestar na nossa vida o fruto, os detalhes desse relacionamento que é pessoal, que é íntimo, que o Espírito Santo habita então naqueles que se converteram. Aí nós vemos então, irmãos, para encerrar, essa espiritualidade que nós falamos, pelo Pai é responsiva, Filho mediada, pelo Espírito então ela é transformadora, a todo instante, desde o momento da sua conversão, adoção, santificação, a nossa unidade, a nossa segurança, essa vida transformada, isso tudo é pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos direciona de forma pessoal, particular, porque o Senhor te conhece, sabe das suas limitações, sabe quem você é, mas Ele colocou o Espírito dEle em você, para Ele te transformar, para Ele te guiar, para Ele te fazer a imagem do Filho até o último dia. Que no seu coração, através deste entendimento, tenha gratidão. Isso tem que fazer nós nos colocarmos no nosso lugar. Se fôssemos nós, como a Luísa mencionou o texto de Efésios, estaríamos lá ainda, andando nos nossos delitos e pecados, mortos. Mas o Senhor nos regenerou. O Senhor nos deu vida. E que Deus te abençoe para que a sua espiritualidade seja fortalecida através dessa consciência de que o Espírito está com você. Que o Espírito te oriente, te ensine, te dê essa sabedoria, né? Que você clame a Ele, busque em oração, peça a Ele por essa consciência, peça a Ele para que você possa ser direcionado, você possa entender melhor as Escrituras. Fale ao Senhor suas dificuldades, suas dúvidas. O Senhor te ouve, te conhece e está em você. Irmãos, o texto que nós vamos falar hoje é o último de Gálatas que nós lemos, um dos últimos. E diz então: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tá? Os diáconos sabem informar essas outras salas.